Nos acompanha no LG Channels pelo canal 143 e você aqui do YouTube está sempre acompanhando o Agora Metrópolis. Vamos falar da visita de Flávio Bolsonaro a Donald Trump. Essa visita aconteceu ontem, nós tivemos uma cobertura aqui completa, eu aqui com Samuel Pancher, Samuel que segurou super bem, demonstrou-se aí um ótimo apresentador do Agora Metrópolis, mas deixo aqui claro, Samuel, você não vai ser apresentador, você vai ficar sendo meu apoiador do Agora Metrópolis, tudo brincadeira, um abração. Mas vamos aqui, ó, porque tem um ponto importante trazido sobre essa visita. Matéria aqui do Igor Gadelha, nosso correspondente, colunista e correspondente, porque ele ainda está lá nos Estados Unidos, tá? Trump perguntou sobre Lula a Flávio durante encontro na Casa Branca. Vamos aí trazer, ó. O presidente Lula, então, foi citado nesse encontro entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que é que foi dito nessa reunião a respeito do Lula? Segundo relatos feitos à coluna do Igor Gadelha, o Trump mencionou a reunião que teve com Lula há cerca de 20 dias lá em Washington. Você também acompanhou toda a cobertura aqui na Metrópolis TV e repetiu o elogio que fez ao Lula. Ele disse que o Lula era um político muito dinâmico. Falou isso diretamente para Flávio Bolsonaro, para Eduardo Bolsonaro, que também estava junto, e também para o blogueiro Paulo Figueiredo. Inclusive, ao Metrópolis, o Paulo Figueiredo deu entrevista hoje para o Contexto Metrópolis com a Neila Guimarães. Um abraço também para a Neila. E eu queria que a nossa equipe colocasse aí um trechinho em que ele fala sobre esse momento. Vamos lá. Teve elogio do presidente para ou sobre o presidente Lula ou Donald Trump no encontro ontem? Eu não posso discutir todos os detalhes da reunião interna. A gente abordou o assunto do presidente Lula e o presidente Trump fez comentários a respeito do presidente Lula, mas eu estaria violando aqui a confidencialidade do presidente Trump se eu dissesse quais foram esses comentários. Alguns não foram tão elogiosos assim, mas a gente deixa isso para a história. Um dia eu escrevo um livro e conto isso. Veio não, Paulo? Um dynamic? Eu não te ouvi, perdão. Não teve um dynamic no meio, não? O que eu posso te dizer é que o presidente Trump perguntou o que o presidente Lula tinha dito depois da reunião com ele. E eu acho que ele não gostou muito da resposta que a gente deu, não, mas... Como eu disse, deixa isso para a história, Neila. Vamos discutir essa reunião? Eu estou ao vivo com o Magno Carl, que é cientista político e diretor executivo do Livres, e o comentarista político Felipe Monteiro, para a gente analisar um pouco essa reunião, e não apenas a reunião, como esse comentário que muita gente aí tomou de surpresa. Magno, começo por você. A reunião de Flávio Bolsonaro com Donald Trump está sendo usada pelo bolsonarismo como aí a possibilidade de que Flávio e Daniel Vorcaro sejam assunto do passado. Ao mesmo tempo, a gente traz aí o próprio Donald Trump repetindo o elogio ao Lula. Esse elogio, esse comentário de Donald Trump feito durante essa reunião, meio que estoura um pouco essa bolha de excitação trazida para a visita, né, feita pela militância que é aliada ao Flávio Bolsonaro? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Acho que não, Rafael. Eu acho que nada será capaz de estourar essa bolha por parte da militância. Primeiro, porque a gente jamais saberá exatamente o que foi discutido nessa reunião. Então, sempre haverá um território cinza para argumentações de lado a lado. Em segundo lugar, as pessoas que estão acompanhando essa viagem como um grande trunfo de Flávio Bolsonaro, acreditando que essa será um fator que poderá fazer com que o contato, a aliança, a amizade entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro vá cair no esquecimento, acho que essas pessoas já estão bastante convencidas de uma ou outra explicação a respeito desse fato. As ligações entre Flávio e Vorcaro são bastante sérias. Acho que ninguém em nenhuma parte do espectro político brasileiro acredita que o escândalo do Master, que é gigantesco, vai desaparecer até a eleição. Então não haveria coisa que o Trump fosse capaz de dizer que pudesse, por um lado, fazer com que a campanha do Flávio supere definitivamente a relação com Daniel Vorcaro e, por outro lado,
fazer essa bolha estourar. Nem se Trump estivesse elogiando Lula, acredito que os maiores apoiadores de Flávio se desanimariam por acreditar que talvez Trump estaria elogiando, querendo criticar alguma coisa assim. Então, acho que as coisas permanecerão como estão. Flávio enrolado com as acusações vindas do escândalo do Banco Master e os apoiadores de Flávio seguindo atrás do seu candidato, seguindo atrás do bolsonarismo. Aconteça o que acontecer, diga o que diga Donald Trump, acho que as coisas permanecerão mais ou menos onde estavam antes desse encontro. Felipe Monteiro, muito boa tarde. Quero saber de você, na verdade, esse dia seguinte, o quão a gente pode, com elogio ou não feito a Lula, o quão essa visita de Flávio Bolsonaro trouxe algum ativo político. Eu sei que faz pouco tempo, essa hora aqui do dia, não tem nem 24 horas dessa reunião, mas a gente sabe também que na política 24 horas é suficiente para mudar muita coisa. Então, nesse meio tempo aí que tivemos da reunião até agora, você já sente que houve benefícios políticos para o Flávio Bolsonaro ou ainda é muito cedo para a gente analisar isso aí? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Magno. Boa tarde, nossos telespectadores. Ô, Rafa, eu concordo com o Mário quando ele fala que ninguém sabe o que de fato aconteceu e foi conversado naquela reunião com o Donald Trump, né? Mas também é um fato, que não dá pra gente negar, que o Flávio Bolsonaro estava sob os holofotes por muitos dias, né? Por conta do questionamento da relação dele com o Daniel Vocaro e com o Banco Master. Ele estava sob os holofotes, estava sendo criticado o tempo inteiro. Inclusive, o Tarcísio recentemente falou claramente que o Flávio Bolsonaro deveria explicações, né, à sociedade, né, mais claras, né? E agora, na minha opinião, o círculo é vicioso, meio que deu uma suspendida, né? E agora ele tem uma narrativa boa na mão dele, não dá para negar isso também, né? O que é muito bom para ele, né? Ele deixou de ficar falando sobre o Banco Master, notícia sobre o Banco Master o tempo inteiro, e agora a notícia é de fato a reunião dele com o Donald Trump. Agora, o que ele falou efetivamente com o Donald Trump, se de fato o Donald Trump vai fazer algum tipo de apoio formal à candidatura às eleições dele, isso é muito cedo de se dizer. Mas também é fácil falar que eu nunca vi, né, pelo menos na minha memória recente, um líder dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, receber um líder, um político da oposição de um país da América Latina. Né? A primeira vez que eu vejo é isso. Então, e isso vai ter uma narrativa para ele, né? Vai ter uma bandeira para ele, clara, em relação a esse assunto. E é bom também destacar, Rafa, que o Flávio Bolsonaro, em relação ao Lula, tem um posicionamento antagônico em relação ao fato de colocar ou não o PCC, o Comando Vermelho, como uma organização terrorista. E parece que parte da conversa que ele teve com o Donald Trump foi exatamente nesse sentido, falando que deveria, sim, colocar essas entidades, né, essas organizações criminosas como organização terrorista, o que contraria completamente a bandeira do Lula e que mostra, provavelmente, que ele tem, sim, uma bandeira política e uma narrativa ao seu lado para falar, quer você concorde ou não com esse assunto. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que as coisas internas do Brasil devem ser discutidas e devem ser resolvidas por nós brasileiros, né? Mas é uma narrativa que ele conseguiu empunhar agora, né? E com toda certeza, ele vai ter ganhos políticos em relação a isso. Agora, se é suficiente romper a bolha dele do bolsonarismo, isso, sinceramente, é muito cedo para falar. Felipe, você leu meus pensamentos, porque era exatamente o assunto que eu queria discutir agora em relação a essa reunião. Porque ontem, durante a coletiva de imprensa, o Flávio Bolsonaro deixou bem claro que apoia a ideia dos Estados Unidos de considerar as facções criminosas brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, como grupos terroristas. Aí eu queria saber também do Magno. Esse discurso direto do Flávio Bolsonaro, ele quer atingir quem aqui no Brasil? Lembrando, claro, que segurança pública, como sempre, vai ser um dos principais pontos da campanha eleitoral. Você está corretíssimo, Rafael. A segurança pública será um dos grandes temas, tem sido um dos grandes temas discutido nas eleições desde 2024, quando a gente teve eleições municipais. As preocupações dos eleitores, entre as preocupações dos eleitores, segurança pública está no primeiro lugar. Agora, com o Banco Master, corrupção voltou a aparecer, mas segurança pública está muito presente no dia a dia do brasileiro. E Flávio está mirando nessas pessoas, aquelas pessoas que não estão naturalmente em seu campo, não são eleitores fiéis de Jair Bolsonaro, mas que sentem a sensação de insegurança crescer. Talvez esse seja
o grande tema das grandes cidades brasileiras, que por mais que seus índices de assassinatos e outros crimes possam ter apresentado melhoras, as pessoas estão se sentindo cada vez mais inseguras nas grandes cidades. Flávio Bolsonaro mira nessas pessoas. Pode ser que o efeito seja limitado, que o efeito de encontrar Donald Trump seja apenas para fidelizar a sua base. Pode ser que seu posicionamento para transformar organizações criminosas brasileiras em organizações terroristas também não adicione um contingente tão grande assim de eleitores para o seu lado, mas ele está tentando. O que resta hoje para a campanha de Flávio Bolsonaro é tentar gerar fatos novos, tentar reforçar a sua posição de oposição ao governo Lula, tentar conter as dissidências dentro do seu próprio lado, principalmente depois que começaram a ser divulgados os seus diálogos com Daniel Vorcaro, para chegar competitivo nas eleições. Há muitos temas importantes. Segurança pública deveria ser um tema confortável para Flávio Bolsonaro, mas vendo a sua base de apoio trepidar, vendo-se envolto num escândalo que pouca gente esperava que pudesse chegar pessoalmente, individualmente, em Flávio Bolsonaro, resta a campanha trabalhar para gerar fatos novos, para sair desse canto, deixar de ser encurralado pelos escândalos e virar a página, gerar fatos novos, buscar novos assuntos. Nesse momento, a campanha de Flávio Bolsonaro passa por um momento muito difícil, trocou o marqueteiro, vê apoiadores criticando abertamente a sua candidatura. O principal apoiador, o governador Tarcísio, reforçou que ele deve explicações. Então, Flávio Bolsonaro está tentando uma saída para frente. Enquanto Donald Trump fideliza a sua base de apoiadores, fala dos temas que ele está mais confortável, por exemplo, segurança pública, e espera que esses resultados possam aparecer nas próximas pesquisas, porque as pesquisas mais recentes mostraram um dano bastante significativo numa eleição tão apertada para as intenções de voto de Flávio Bolsonaro. Pessoal, eu juro que a gente não conversou antes do programa entrar ao vivo, mas é porque pela segunda vez, agora o Magno dessa vez, que adivinhou o que eu queria falar antes mesmo de eu falar, porque ele citou o Tarcísio de Freitas. Hoje, durante o programa do Reinaldo Azevedo, a gente discutiu ali o fato diretamente do que você falou, dele dizer que o Flávio Bolsonaro deve mais explicações. Então, é meio que uma sensação de que Tarcísio está se colocando para fora dessa campanha. A gente já viu que a própria Michelle já tem demonstrado claramente que não vai fazer esse apoio mais direto. E aí eu queria perguntar isso para você, Felipe. Essa visita do Trump, ela pode mudar de alguma forma essa percepção desses apoiadores que estão um pouco aí cambaleando em relação a Flávio? Ou essa visita, de fato, é estritamente algo para animar as bases? Rafa, essa é uma boa pergunta, né? Mas um fato que é inquestionável também é que a direita tem vários protagonistas, a direita tem vários autores, a direita é muito difusa, né? Tem o Caiado, tem o Zema, que se colocou naquele primeiro momento contra o Flávio Bolsonaro, e tem o Tarcísio, né, que foi preterido, né, queria ser o candidato à presidência da República, foi preterido pela família Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, e agora, pela primeira vez, questiona mais abertamente o Flávio Bolsonaro. Agora, outro fato também é incontestável é que numa eleição polarizada, né, dificilmente, né, tem espaço para uma candidatura de direita de frente do Flávio Bolsonaro. Então, muito provavelmente, o Flávio Bolsonaro, mesmo caindo a intenção de voto dele nesse primeiro momento em relação, por conta do problema com o Daniel Vorcaro e com o Banco Master, né, não tem dúvida que ele vai para o segundo turno. E no segundo turno, também é inimaginável você pensar que vota no Zema, que vota no Tarcísio, que vota no Caiado, vai mudar de voto a votar no Lula, por exemplo, né? Tudo bem que pode deixar de votar, pode ficar insatisfeito com a política e viajar no dia da votação, votar nulo, mas a tendência é essa pessoa votar no Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro, mesmo com essa crise toda, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, ele vai ser competitivo no segundo turno. Não tem como imaginar que vai ser diferente, né? Então eu creio que essas agendas positivas, como essa que ele teve com o Donald Trump, né, é uma agenda que mudou, né, a narrativa que tinha 100% manchete contra o Flávio Bolsonaro e começou a ter manchete positiva em relação a ele, né? Ele se encontrou com o líder mundial, ele se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, né? Isso não é pouca coisa.
isso não é pouca coisa, isso é significante mesmo, né. E aí o pessoal fez piada durante a semana, dizendo que ele ia dar com os burros na água, não ia conseguir falar com o Donald Trump. Ele de fato conseguiu, conversou com mais de uma hora, com o Trump, sobre o Brasil, né, sobre o presidente Lula, né, o furo que o Trump deu aqui né, hoje, né, que o Paulo Figueiredo falou, né. Então eu creio que apesar dessas discussões, né, e desses antagonismos de algumas pessoas da direita, esses questionamentos válidos, né, porque qualquer pessoa normal, qualquer pessoa média, vê a situação que se envolveu o Flávio Bolsonaro, quer questionamento, quer questionar e quer esclarecimento, é o mínimo, né? É o mínimo. Só que é da bolha do bolsonarismo que acha que a explicação do Flávio Bolsonaro é uma explicação de fato conclusiva. Não é, não é. Ele deve ser explicação. Mas, no contexto atual, contexto atual é uma redundância, né? Mas no contexto do Brasil, eh, não tenha dúvida que o Flávio Bolsonaro vai para o segundo turno e deve disputar umas eleições competitivas com Lula e tem muito tempo para se recuperar até lá. E essas manchetes, essas narrativas, essas bandeiras políticas que surgem, especialmente com o encontro dele com o Trump, é uma bandeira positiva, não dá para falar o contrário. Ô, Felipe, foi engraçado você citar isso do Trump. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Independentemente de gostar-se ou não do Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos. Isso me lembrou que meu pai, ele conheceu o Fernando Collor em 92, antes do impeachment. O impeachment começou o processo ali em setembro, terminou em dezembro, mas ele conheceu antes. Quando aconteceu o impeachment, o pessoal dizia, mas você conheceu o Fernando Collor, que roubou os aposentados? Aí meu pai falava assim, não, eu conheci o presidente da República. O fato de ser o Collor é uma coisa, mas eu conheci o presidente da República, que é o nome mais importante. Aí eu acho que também é importante, por mais que eles tenham todo esse apego ao Trump, é de fato lembrar sempre que ele foi recebido pelo, né, o líder da maior nação. Mas só que essa anedota não tem muito a ver com o nosso papo, não. O que eu queria perguntar pro Magno é outra coisa, é porque o Felipe ele citou mais cedo aí os outros nomes da direita, né, que aparecem aí nas pesquisas, votações expiram muito baixas ainda, mas é porque ontem, o Igor Gadelha trouxe essa notícia hoje, que ontem o Zema se reuniu com o Caiado lá em São Paulo e eles discutem, inclusive, uma associação ainda no primeiro turno. E aí, Magno, eu queria saber de você, o que é que você acha de uma possível chapa Zemaiado? Ela teria aí uma capacidade de bater de frente com o Flávio Bolsonaro ou, de fato, é mais uma aventura da direita que se diz terceira via, que, na verdade, está muito mais associada ao bolsonarismo? Bem, é uma tentativa. Me parece ser a junção de dois candidatos que hoje ainda patinam nas pesquisas, que têm pouco tempo de campanha, que não herdam o espólio eleitoral de ninguém, ao contrário de Flávio Bolsonaro, que é o herdeiro do espólio eleitoral de seu pai. Então, Zema e Caiado estão tentando construir uma candidatura à direita, mas sendo ali, se não uma candidatura não bolsonarista, uma candidatura alternativa ao bolsonarismo. É difícil a gente definir nesse momento ideologicamente, programaticamente ou de outras maneiras o que seria essa candidatura Zema-Caiado, porque os próprios candidatos temem se diferenciar muito de Flávio Bolsonaro, pelo menos temeram até agora, por medo de serem atacados pela base bolsonarista e por medo da reação de seus próprios partidos, em que há candidatos a deputado, principalmente, que planejam fazer dobradinha com Flávio Bolsonaro, e não com Zema, e não com Caiado. Então, são dois candidatos que, apesar de se apresentarem, obviamente, como alternativas a Flávio Bolsonaro, já que competem contra Flávio Bolsonaro, evitam externar esse fato para que os eleitores não se choquem que estão, de fato, concorrendo contra Flávio Bolsonaro. Então, nesse momento, é difícil a gente dizer o que separaria essa nova chapa de Flávio Bolsonaro. Nós sabemos o que pode diferenciar. É mencionar, por exemplo, que eles não estão envolvidos no escândalo do Banco Master, que eles não estavam pedindo um patrocínio de mais de 100 milhões de reais para um banqueiro que hoje se encontra preso. Agora, se eles utilizarão esse fato para se diferenciar de Flávio Bolsonaro ou se temerão levantar qualquer suspeita contra Flávio Bolsonaro e acabar tendo uma reação da sua própria base, nós não sabemos. Provavelmente seguirão falando nas entrelinhas que o que diferencia a Zema e Bolsonaro de Flávio é a experiência administrativa,
é a idade que eles têm mais do que Flávio, é terem sido governadores de estado, é terem construído as próprias carreiras, é estarem mais tempo na política, mas, de fato, o que diferenciará essa possível chapa da chapa Bolsonaro, eu sei, vocês sabem, todo mundo sabe, é que eles não estão envolvidos com o escândalo do Banco Master, ao contrário de Flávio Bolsonaro. Magno, ainda tenho uma pergunta para você, mas eu vou me despedir aqui do Felipe, porque ele está no aeroporto, fez esse favor de entrar aqui com a gente no Agora Metrópolis para fazer esses comentários, mas daqui a pouco tem um voo e a gente sabe que voar tá caríssimo no Brasil, a gente não quer que você perca o seu voo. Viu, Felipe? Muito obrigado por participar de novo com a gente aqui no Agora Metrópolis. Obrigadão, Rafa. Abraço, Magro. Prazer sempre fazer programa com vocês aí. Abraço. Forte abraço. Magno, outra pergunta que me veio enquanto você discutia aí essa possível candidatura da chapa Zé Maiado, como eu batizei aqui, é o fato de que essa semana o Valdemar Costa Neto deu uma entrevista à Globo News, na qual ele disse que Flávio Bolsonaro, naquele encontro do dia 25, ele havia ido pedir o restante do dinheiro a Vorcaro. E numa entrevista à Band News também essa semana, o Valdemar disse que o Flávio é o candidato do Bolsonaro, o que muita gente interpretou como uma forma também dele dizer: ele não é o meu candidato, mas o Bolsonaro quis, eu aceito. E aí eu fiquei nessa dúvida, né? A gente tá vendo aí vários candidatos, o próprio Zema já foi criticado por estar batendo demais no Flávio Bolsonaro, o Flávio arrolado nessas denúncias envolvendo o Daniel Vorcaro. O quão ter um presidente de partido, e não só um presidente de partido, como Valdemar da Costa Neto, que a gente sabe que é um político extremamente experiente, não tá nessa sintonia da pré-campanha. O quão pode ser prejudicial para o Flávio? É extremamente prejudicial. É claro que talvez a base bolsonarista vai dizer que Valdemar da Costa Neto, na verdade, nunca foi um deles, mas Valdemar da Costa Neto é literalmente o presidente do PL. É o presidente do partido de Jair Bolsonaro, é o presidente do partido de Flávio Bolsonaro. E ter Valdemar da Costa Neto na televisão contradizendo a explicação de Flávio Bolsonaro a respeito de um tema tão importante, tão central nessa campanha, é, obviamente, muito grave. O campo de Flávio Bolsonaro tem tido muita dificuldade de explicar os fatos a respeito dessa conexão com o Banco Master. Quais são os fatos? A sociedade tem o direito de saber. O dinheiro foi para o filme? Não foi para o filme? Quanto eram esses valores? Eram valores compatíveis com a produção de um filme do cinema brasileiro? Para quem foi esse dinheiro? No que esse dinheiro foi utilizado? Qual era a participação de Daniel Vorcaro na produção do filme? Ele tinha interferência na divulgação do filme, na promoção do filme? Ele tinha poder de dizer a jornalistas para tirarem peças críticas do filme, para não noticiarem que esse filme estava sendo produzido? As pessoas precisam saber. E o campo de Flávio Bolsonaro ainda não conseguiu se reunir, combinar uma história, dizer a verdade e colocar todo mundo na mesma página para que possam harmonicamente dar a mesma explicação para a sociedade brasileira. Eis que alguém ligado a esse fato, seja Flávio Bolsonaro, seja Eduardo Bolsonaro, seja Valdemar da Costa Neto, seja Mauro Frias, abre a boca para explicar uma parte dessa história, a história é diferente. A explicação nunca é a mesma. Então, isso pode ter um impacto bastante significativo, sim. E sobre o entusiasmo de Valdemar da Costa Neto, me parece que a sua preferência pessoal não era a indicação do filho mais velho de Jair Bolsonaro. O entendimento dele é que a direita deveria ter um outro candidato. É a pergunta que eu me faço também: qual era a expectativa do campo bolsonarista ao indicar Flávio? Não é segredo que Flávio passou por outras acusações durante a sua vida política, que há uma série de questões em aberto sobre Flávio e que parece questão de tempo para que essas acusações de rachadinha, por exemplo, da loja de chocolates, voltem à discussão. No momento em que os eleitores colocam a corrupção, junto com segurança pública, como a sua principal preocupação para as eleições,
A direita quer combater o PT colocando alguém com tantas suspeitas assim? Talvez houvesse outros candidatos. Flávio Bolsonaro não precisa ser competitivo. Ele precisa repetir a votação de seu pai, Jair Bolsonaro, em 2022 e ganhar votos daqueles que anteriormente votaram em Lula. Me parece que até esse momento Flávio tem feito muito poucos movimentos para atrair esse eleitor que em 2022 votou em Lula para votar nele em 2026. Magno, a gente agora vai direto para Washington para conversar com o Igor Gadelha, que é quem trouxe a notícia que iniciou aqui nosso papo. E Igor, me conta mais então, como é que foi esse comentário sobre Lula dentro da Casa Branca? Rolou um constrangimento aí, hein? O Igor tá